Agora foi, Luana. Estamos, gente? Ah, Estamos. tá. Ah, que bom. Já tô nervoso. Começa a acontecer essas coisas, eu vou desmaiar aqui. Gente, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Eu vou maximizar e vocês me avisam se vocês estão vendo certinho, tá? Aqui. Deixa eu maximizar a tela. Vocês estão vendo a janela do PowerPoint? Certo. Agora vocês estão vendo. Agora sim. Certo. Deixa eu maximizar aqui. Pra ficar melhor. Deixa só esse negócio sair daqui. Pronto. Maximizando. Tá tudo certinho, gente? Vocês estão vendo o slide certinho? Certo. A gente vai falar hoje do esqueleto axial, né? E quem vai falar vai ser eu, a Beatriz, vai falar mais pra frente, e o Leris, que também vai falar mais pra frente. Já vou avisar que se tiver algum erro, gente, vocês podem falar, tá? Não tem problema não, porque construção de conhecimento aqui. Se eu estiver falando muito rápido também, pode pedir para eu ir um pouquinho mais devagar, porque eu tendo aí um pouco falar rápido mesmo. Então, primeiramente, a gente tem que fazer, né, essa divisão do sistema esquelético. Aqui eu já peço para vocês. Deixa eu pegar um negocinho aqui, porque eu quero usar isso aqui hoje. O laser. Aí eu já peço para vocês darem uma olhadinha aqui na imagem, a parte azul dela seria o esqueleto axial. Que ele vai ser formado, portanto, pelos ossos do crânio, né, da parte da cabeça, que forma o crânio e os ossos da face, do pescoço e do tronco. E na parte mais marrom, clarinho, talvez, ou amarelo, laranja, essa cor aqui, vai formar o esqueleto apendicular, que ele é formado pelos ossos dos membros, inclusive a parte que forma o símbolo dos membros superiores e inferiores. Vamos começar. Vamos começar do crânio, né? O crânio ele vai ser dividido em dois grupos principais. O neurocrânio, que vai ser a caixa óssea do encéfalo e das membranas, né? Que o reveste, e o viscerocrânio, que vai compreender os ossos da face, que circundam a boca, e no caso aqui já deu um spoiler dos ossos, que é a maxila e a mandíbula, o nariz ou cavidade nasal, e a maior parte das órbitas, que no caso são as cavidades orbitais onde ficam nossos olhos, né? Aqui a gente tem o neurocrânio, que são compostos por 8 ossos, né? Aqui a gente tem o osso frontal, os ossos parietais, o osso occipital, né? E aqui numa vista lateral a gente consegue ver o osso temporal, que vão ser 2 também, o osso esfenoide, e por último o osso etmoide. Aí essa é uma questão um pouco interessante, né? Que olhando no Moore, ele parece que ele considera os dois, o osso etmoide, como sendo tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio. É porque o etmoide ele não está tão inserido assim no neurocrânio, né? É mais uma sobressalência dele ali, né? Mas nessa região aqui. Mas só para dar essa observação, porque em algumas fontes o etmoide ele foi considerado só do viscerocrânio, mas só para fazer essa observação para vocês, para caso vocês fiquem confusos. E aqui uma vista frontal do etmoide. E no viscerocrânio, gente, eu já aviso a vocês que eu não vou conseguir falar especificamente cada osso do viscerocrânio, porque ocorreu um pequeno probleminha e semana que vem eu já vou trazer para vocês essa parte. E o viscerocrânio vão ser 15 ossos. O nasal, né, que são 2, os 2 lacrimais, os 2 zigomáticos, os 2 maxilares. Os maxilares, aqui da imagem não está muito boa para ver, mas bem nessa região, uma separação, por isso que a gente considera 2 maxilares. Aí a gente tem um mandibular, né, que é esse grande osso aqui. Temos as conchas nasais inferiores, né, porque a média e a superior elas estão atreladas ao etmoide, meio que seria um acidente do osso etmoide. E nós temos, por último, o fômur. Aqui, o último, né, que são palatino, que são 2, que forma a parte lá posterior do nosso céu da boca, ou que seria o nosso palato duro. E os ossos, né, eles estão conectados por algumas suturas. Deixa eu já passar aqui todos para vocês verem. O osso frontal, junto com os ossos parietais, ele está conectado por essa grande sutura aqui, a sutura coronal. Entre os ossos parietais, nós temos essa sutura aqui, que ela é a sutura sagital.
o osso occipital, né, que eu falei anteriormente, e o osso parietal, a gente tem a sutura lambidoide. E aqui, a gente tem uma região que seria um encontro dessas suturas, que seria a bregna. E aqui, né, posteriormente, a gente tem um encontro da sutura lambidoide com a sagital, que seria a sutura lambda. E aqui numa vista lateral, a gente vai dar enfoque. Deixa eu passar tudo isso aqui para vocês já verem. Temos todas essas suturas. Tem mais, né? Mas eu achei melhor não pôr para não poluir muito. A gente tem a sutura esfenofrontal, que seria justamente, olha, esse encontro do osso esfenoide com o osso frontal. Vocês vão ver que reparar que a maioria das suturas dessa região são meio que o nome dos dois ossos juntos. Como, por exemplo, o esfenoparietal, que é essa região aqui, olha, esfenoide com osso parietal. Aqui, a região a sutura esfenoescamosa, né? Porque as suturas que o osso temporal faz, ela recebe esse nome de escamosa justamente porque eu vou falar mais pra frente, ele tem essa característica mesmo de ser um pouco escamoso, muito acidentado, assim, podemos dizer. Tem, então, a sutura esfenoescamosa, que é o contato do osso temporal com o osso esfenoide. Temos aqui essa sutura aqui, temporozigomática, que é o contato do osso temporal com o osso zigomático. E por último, a gente tem a sutura escamosa, que é um nome diferente, né, das duas, como a gente estava vendo a estrutura aqui, que é o contato do osso temporal com o osso parietal. Gente, até aqui deu para ir certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ah, tá, que ótimo. E agora a gente vai para o osso frontal. O osso frontal, gente, ele tem uma divisão de três, assim, três partes. Tem a parte escamosa, que seria essa região da testa, que é onde contém os seios frontais. Eles fazem parte, né, de um conjunto de estrutura dos seios paranasais, que uma das funções deles seria a reverberação do som, que está na parte mais da fono, né, da nossa fala, que é meio que o ar bate lá e ajuda a estruturar a nossa fala. Além disso, nós temos acho que nessa imagem vai ficar melhor para a gente ver. Temos a borda superior da órbita, que é justamente essa região aqui. Temos a glabela. A glabela, ela é como se fosse uma depressãozinha. A região aqui, ela fica entre outras duas estruturas, que são os arcos frontais ou arcos supraciliares. Antes da glabela e dos arcos frontais, que no caso da glabela, ela tem muitas, aqui nessa imagem não dá para ver, mas ela tem muitos foramezinhos onde passam estruturas nervosas. E alguns lugares eu vi que eles percutem essa região para meio que no caso do paciente. E nesses arcos aqui, arcos frontais, tem muito ramo arteriolar, que um corte na sobrancelha, por exemplo, que é justamente nessa reunião, que é até palpável, se vocês colocarem a mão na sobrancelha de vocês, vocês vão reparar que se tiver um corte aqui, pode ocorrer sangramento. E uma outra estrutura que é muito importante, né, da parte escamosa, seria o processo zigomático, que é bem essa região aqui, da união, né, do osso zigomático com o osso frontal. É como se fosse uma partezinha dele aqui, que entra em contato com o osso zigomático, e chama processo zigomático justamente por causa disso, que tem contato com o osso zigomático. E aqui agora a gente tem a parte orbitária, que aqui vai ficar, essa imagem está melhor para vocês verem. Aqui a gente está vendo os seios etimoidais, e nessa imagem a gente consegue ver dois forames, que são importantes no caso para passar nervos e vasos. A gente tem o forame etimoidal anterior e o forame etimoidal posterior. Também é importante, seria a outra parte, né, do osso frontal, é a parte nasal, que ela é conectada ao processo frontal do osso maxilar, que é essa região aqui, gente, olha, que seria esse processo frontal, e também é conectado, né, à raiz do nariz, que é essa região aqui. Agora nós vamos pro osso temporal, pro osso parietal, quer dizer. O osso parietal, a gente pode começar destacando, né, duas linhas importantes, que seriam essa linha aqui, ó, linha temporal superior e a linha temporal inferior. Nessa imagem, não dá para ver muito ela destacada, em algumas imagens até dá. Aqui, que meio que demarca, essa é uma região que demarca a transição desse osso parietal para o osso
pro osso temporal. Uma coisa importante que eu quero que vocês reparem é que vocês estão vendo aqui como essa região é um pouco acidentada, e essa região começa a ser chamada de uma da parte escamosa desse osso. E aqui embaixo, a gente tem essa aqui, é justamente aquela sutura que eu falei para vocês, a sutura escamosa. E outra coisa que é importante aqui é essa região aqui, que é o ângulo mastóideo, que junto com o osso temporal, esse ângulo vai formar o processo mastoide, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E além disso, né, outra coisa importante seriam as margens, como eu falei, essa aqui é a margem escamosa, que tem contato com o osso frontal, a margem sagital, que tem contato com outra parte do osso, com outro osso parietal, né, e a margem occipital, que tem contato com o osso occipital. Tá vendo agora uma visão interna desse osso parietal. E o que mais se destaca, eu acho, né, para você, pelo menos para mim, o que mais se destaca seria o sulco. Deixa eu procurar o nome. Sulco da artéria. E ele é como se fosse uma cicatriz dessa artéria. Além disso, uma coisa que é importante reparar, estão vendo o quão esse osso aqui, ele é trabecular, o quão que tem espinhas nele, é como se ele tivesse essa borda interna, toda essa estrutura trabecular e a borda externa. Isso configura para esse osso parietal, gente, uma resistência muito, muito grande mesmo. Tanto que tipo, ele é um dos ossos mais resistentes do nosso corpo. E agora, a gente vai pro osso temporal. O osso temporal, ele também tem 3 partes, né? Ele tem a parte escamosa, vamos começar por ela. E na parte escamosa, uma das partes mais importantes dela é justamente o processo zigomático. Que no osso frontal, eu tinha também o processo zigomático, junto com o processo zigomático do osso frontal. Com o processo zigomático do osso temporal, é que vai meio que ser o início, que vai marcar o início do osso zigomático. Além disso, agora a gente vai para a parte timpânica, que seria mais essa região aqui inferior. Nós temos o meato acústico interno, quer dizer, externo, que é essa entrada aqui, que é justamente por onde passa o ar que vai produzir, que é por onde que está chegando a minha voz até vocês, né? E também nós temos a fossa mandibular, que é bem essa região aqui, olha. É onde vai se encaixar a mandíbula. Para ter, e aqui tem todo um sistema de articulação que é para ter o nosso processo de mastigação, de fala também. E por último, né, para destacar na parte petrosa, o processo mastoide, como eu tinha dito anteriormente. Esse processo mastoide, ele é palpável, se vocês colocarem a mão aqui nele, aqui na região posterior do corpo do crânio de vocês vão sentir ele. E ele é importante também para análise clínica. Vocês podem ver, gente, que aqui tá cheinho aqui, por exemplo, de nomes. Só que eu tentei filtrar, né, porque às vezes a gente não sabe que a gente precisa estudar, então eu tentei buscar dar um foco para a gente saber algumas das partes das estruturas mais importantes. E aqui agora a gente vai ter uma vista mais interna desse osso temporal. Uma coisa muito importante que eu preciso que vocês vejam é que ela é considerada uma face cerebral, que é justamente nessa região fica uma parte do nosso cérebro. Então, esse osso ele precisa ter, olha, tá vendo quão grosso ele é e quão forte ele representa ser, justamente para proteger o nosso cérebro. E como eu tinha dito anteriormente, lembra que o meato acústico tinha o meato acústico externo? Obviamente, eu tenho que ter o poro acústico interno, ou meato acústico interno, que é essa região aqui, que é justamente onde vai ter estrutura timpânica e subjacentes para a gente conseguir ter a nossa audição, né? Agora a gente vai para o osso occipital. O osso occipital dele, tipo, o que chama mais atenção de todo mundo é esse grande forame aqui, que é o forame magno. E nesse forame magno é onde passam as estruturas dos nervos espinhais. Os nervos cranianos, eles não passam dentro do forame magno, eles são meio que, tipo, subjacentes a ele, como, por exemplo, o canal do nervo hipoglosso. Ele não está dentro do forame, mas ele está meio que aderido nas bordas. Uma coisa importante também de se reparar é essa crista occipital externa aqui, olha. Ela é cortada por 2 linhas, a linha nucal inferior e a linha nucal superior. A gente também tem a suprema aqui, mas a inferior e a superior, elas são mais visíveis e até mesmo, em alguns casos de pessoas com cabeça raspada, você consegue ver elas. E tem pacientes que têm
um grau de obesidade, que ela é até visível, porque tem um acúmulo de gordura entre essas linhas. Aí você forma, você consegue ver meio que essa borda mais elevada. Agora, de uma vista interna desse osso occipital, a gente já consegue ver aquela crista occipital, né, que antes era externa, mas agora ela é interna. E a gente tem aqui essa grande região aqui, que é essa protuberância occipital interna. Essa protuberância, ela vai ajudar, né, a dividir essa parte do osso occipital em 4 quadrantes. E associada a ela, para fazer essa divisão, a gente tem a crista occipital interna. Nós também temos o sulco do seio transverso, que é toda essa região aqui, olha. Ele atravessa aqui tudo. Tem auxiliar nessa divisão. E por último, a gente tem o sulco do seio sagital superior, que é essa região aqui. E qual é essa divisão? Superiormente, a gente vai ter as fossas cerebrais, que são de direita e esquerda, que ficam a parte do nosso cérebro. Inferiormente, nós temos as fossas cerebelares. Temos a direita e a esquerda também, que vai guardar o nosso cerebelo. Então, é muito importante essa região para diversos controles do nosso corpo. E agora, né, como o penúltimo que eu vou falar hoje, a gente tem o osso esfenoide. E o osso esfenoide, ele é considerado um osso pneumático, eu já vou falar por quê. O osso pneumático é que armazena ar, que tem passagem de ar. E ele é dividido em 3 regiões, basicamente, o osso esfenoide. O corpo, as asas, e esse processo aqui, o processo pterigóideo. Essas asas, gente, é porque eles falam que ele parece, de uma certa vista, um morcego com asas abertas, de uma certa vista, uma borboleta. Talvez você enxergue, talvez não. Eu, a maioria das vezes, não consigo enxergar. Até que vai, né? Mas a cabeça nem tanto. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem, que eu preciso falar para vocês, essa crista, né? Essa crista senoidal, que ela é um apoio para a formação do nosso septo nasal. E além disso, nós temos essa abertura aqui, ó, tá vendo essa abertura aqui do seio esfenoidal? Lembra que eu falei lá atrás para vocês do seio frontal? O seio esfenoidal, ele é uma das estruturas que compõem os seios paranasais. E ele também é importante para esse armazenamento de ar, para toda aquela parte sonora, de fonação que eu falei para vocês. Uma coisa importante, né, que essa aqui seria a asa menor e a asa maior. E entre as duas, tem uma estrutura, eu acho que vai ficar... É isso. Orbital superior. Essa fissura, ela é importante para passar os nervos relacionados à nossa visão, à movimentação do olho e tal. E uma coisa muito importante desse ossenoide é que ele é a base onde descansa a nossa hipófise, que é o dorso, que é a sala túrcica. Que fica por isso que ele é muito mais importante para defender essa glândula que está relacionada tipo, a todo o nosso processo endócrino. Sem ela, a gente não estaria um rolo hormonalmente falando. E por último, né, para comentar, o processo pterigóide. O processo pterigóide, ele é um ponto de inserção do músculo pterigóide. E esse músculo pterigóide, gente, ele é o mais forte do nosso corpo. Porque a gente tem uma força de mordida muito grande. Não é o bíceps, não é o tríceps, é esse músculo pterigóide mesmo. E posteriormente, de uma vista posterior, nós temos uma outra estrutura muito importante, que é o clivo. O clivo, ele serve de apoio para a ponte, que une o cérebro à nossa medula. Por isso que ele também é uma região, tipo, muito, muito importante. E por último, além dessa fissura orbital superior, a gente tem outra região de passagem também de nervos e de vasos, que é o forame redondo. Também teríamos aqui, mas assim, imagina para ver o forame oval, certo? Aí agora, por último, né, dessa parte de ossos do crânio, nós temos o osso etmóide. O osso etmóide se destaca nele a lâmina pendicular, que essa lâmina que ela é considerada a parte do neurocrânio. Por isso que o osso etmóide ele migra entre o neurocrânio e o viscerocrânio, certo? Além disso, nós temos a região da crista etmoidal. E essa região da crista etmoidal, ela separa essas duas lâminas aqui, ó, as lâminas orbitais. Que tem nessas duas regiões é uma superfície bem lisa, né? E essas lâminas, elas são importantes porque elas meio que levam uma moldagem das células etmoidais, que justamente essas células, elas vão formar o seio etmoidal, que também é uma região, como eu disse anteriormente, que faz parte dos seios paranasais e é importante para a nossa fonação. E por último, e não menos importante, claro, temos a lâmina cribriforme.
Essa lâmina cribriforme, ela está relacionada ao sentido do olfato. Ali também passam alguns nervos, até umas células relacionadas ao cheiro, a sensação do olfato, o sentido do olfato. E aqui a gente tem uma vista mais lateralizada, que a gente consegue ver melhor a lâmina orbital. E de parte, assim, essa é a parte importante do cetinoide. Aí agora é a Bia, né? Não, eu. Leris. Tá dando pra ouvir? Assim. Beleza. Então, eu fiquei com a parte da coluna vertebral. E eu vou começar falando então. A coluna vertebral, então, ela é a principal parte do esqueleto axial, justamente porque ela vai fazer a ligação do cérebro, né? Dos ossos do crânio, igual o Luan acabou de falar, com a sustentação do peso de todo o tórax e abdômen e transferência desse peso para os membros inferiores. E ela é composta pelo conjunto de todas as vértebras e os discos intervertebrais. Ela estende do crânio até o ápice do cóccix, como eu falei, e ela possui de 72 a 75 centímetros de comprimento no adulto. E ela tem função de proteção da medula e dos nervos, sustentação do peso. Ela é um grande eixo, só que esse eixo ele é parcialmente rígido, mas ele permite uma certa flexibilidade de movimentação. E também ela faz parte e permite a locomoção. Pode passar, Lu. Eu só vou fazer uma coisa rapidinho. Eu vou desligar meu microfone, porque senão pode dar algum problema. Deixa eu só rapidinho. Só vou desligar aqui para não atrapalhar você. Então, a coluna vertebral no adulto, ela possui 33 vértebras. E elas são divididas em 5 regiões, então. A região cervical, que possui 7 vértebras, a região torácica com 12, a região lombar com 5, a sacral 5 e a coxígea 5. Na região sacral, elas estão aderidas, né? Todas as vértebras sacrais e coxígea elas estão aderidas. E essa adesão acontece na idade adulta. E isso há movimento significativo entre as 25 vértebras superiores, que são justamente as vértebras que estão acima do sacro e do cóccix, né? E as 5 vértebras lombares, elas vão se fundir, na verdade seria as 5 vértebras sacrais, tem um erro aí. Elas vão se fundir na fase adulta para dar origem ao sacro. E as 4 vértebras coxígeas se fundem aos 30 anos para dar origem ao cóccix. E a nomenclatura que eu coloquei para falar é que elas são nomeadas de acordo com a região que ela está localizada. Então, existem 7 vértebras cervicais, daí se coloca a letra C e a identificação de qual é o número da vértebra. Então, C1 é a primeira vértebra, C2, assim por diante. A mesma coisa com a torácica, a gente coloca a letra T e depois um número em algarismo romano. A lombar também, ela coloca a letra L com algarismo romano. A sacral S, depois um algarismo romano. E as coxígeas, você coloca CO e o número referente à vértebra. Pode passar, Luan. Agora uma vista lateral com essa imagem. A gente percebe lá embaixo, entre a conexão da vértebra lombar com a sacral, a gente percebe que ela tem uma curvatura. E essa curvatura é chamada de ângulo lombosacral. O tamanho das vértebras, eles vão se aumentando gradualmente até o sacro, e esse aumento ocorre principalmente na estrutura do corpo vertebral, que eu vou mostrar mais para frente, e esse aumento se justifica porque há uma maior necessidade de sustentação de peso. Aí, por isso que o corpo vertebral vai aumentando. As primeiras 25 vértebras se articulam
também nas articulações dos processos articulares. Isso eu vou falar mais para frente, então pode passar. Aí, nessa imagem, a gente consegue perceber, está identificado o processo articular inferior e o processo articular superior. Então, as vértebras, além delas se articularem através do disco intervertebral entre o corpo da vértebra superior e o corpo da vértebra inferior, elas também vão se articular através do processo articular, que é um acidente ósseo, que vai permitir uma maior movimentação da coluna. E o conjunto das vértebras vai formar então a coluna, que vai proteger a medula espinhal. Daí a medula espinhal ela passa pelo canal vertebral, que é formado por duas porções da vértebra, que eu vou falar também. Pode passar. Daí aqui a gente tem a estrutura da vértebra típica. Então, primeiro tem o corpo vertebral, que é essa parte maior, e ela tem a função de sustentação do peso corporal. Daí essa parte em rosa ou vermelho forma os arcos, né, que é duas lâminas e dois pedículos. Daí vai formar esse arco e dentro desse arco tem um canal vertebral que tem função de proteção da medula espinhal. E uma vértebra típica, ela possui 7 processos. E então, é um processo espinhoso, que está localizado posteriormente, e em algumas vértebras ele é palpável. 2 processos transversos, que estão localizados lateralmente, e 4 processos articulares. E esses processos articulares, eles servem para a articulação, né, de uma vértebra com a outra, superior e inferior. E esses processos transverso e espinhoso, eles servem para a fixação muscular e movimento. Pode passar. Então, como eu já falei, o corpo vertebral ele vai aumentando de tamanho à medida que desce a coluna, principalmente a partir de T4, isso. E a L5, né, que é a última vértebra lombar, ela é a vértebra com o maior corpo, que essa partezinha para sustentação do peso. E o corpo da vértebra, no centro, ele é formado por osso trabecular. E esse osso, ele é poroso, né? E dentro dele existe a medula óssea para a produção das células do sangue, né? E na periferia, ele é formado por osso cortical para dar resistência. O disco intervertebral, ele é composto por cartilagem hialina e ele é aderido ao osso. Pode passar. Agora sobre o arco vertebral, ele é formado então por duas lâminas. Essas duas lâminas é a parte que está em contato com o corpo vertebral e 2 pedículos. E esses pedículos vão formar o canal vertebral por onde vai passar a medula espinal. Pode passar. Ainda sobre a vértebra típica, né, sobre os processos. Então, a gente tem um processo espinhoso, está localizado posteriormente, e 4 processos articulares, 2 de cada lado, e é o superior e o inferior, né? Então, tem o superior dos dois lados e o inferior dos dois lados. E o processo transverso, um de cada lado também. Pode passar. Agora, entrando nas regiões, né? Nós temos as vértebras cervicais, que são em número de 7, e elas são bem diferentes da vértebra típica, né? Apesar da C4, eu acho, e C4 ser típica, as outras possuem algumas características que as diferenciam. Então, a primeira, a C1, ela também é chamada de Atlas, e ela tem essa característica, com um forame no centro, e lá em cima, onde está escrito tubérculo posterior, é a parte, então, que está para trás, né? Daí,
esse forame, a parte posterior desse forame, então, é onde se encaixa o dente do áxis, que no caso, o áxis é a C2, né? A segunda vértebra cervical. E esse encaixe, eu vou mostrar mais para frente na próxima foto, mas ele que permite a movimentação do não, do movimento não que a gente faz com a cabeça, é a C2 que sustenta. Daí, então, o que caracteriza as vértebras cervicais é a presença desse forame transversário, que é por onde passa as artérias vertebrais. Daí dá para ver dois furinhos, dois orifícios, né, de cada lado do corpo vertebral, em C3, em C4, em C1 também. Em C2 tem, mas nessa imagem não está aparente. E só lembrando também que a vértebra cervical 1, ou Atlas, ela não tem o corpo vertebral. Surge a partir da C2, que é com abaixo desse dente do áxis aí, na região inferior, né? Eu acho que é isso. Pode passar. Essa é uma observação, né? A vértebra C7 é a vértebra cervical mais forte e ela vai sustentar o movimento da cabeça no não. Tá errado. É C2. Eu até coloquei a foto aqui. Então, daqui dá para ver uma foto da coluna cervical. Então, aqui a gente tem a C1 e a C2. E esse dente do áxis, ele vai entrar no forame que tem na vértebra cervical 1. E no contato dessas duas, né, vai permitir a articulação e vai permitir o movimento do não. Depois eu troco e eu envio o texto certo lá no grupo. E o dente do áxis, ele passa anteriormente à medula. Pode passar. Aí aqui é uma fotinha só para a gente ver a C1. Aqui a gente consegue ver, então, o tubérculo posterior. Aí essa parte de trás que vai entrar a medula, né? Forame vertebral para a medula espinhal. E na parte anterior que vai entrar o dente do áxis. Daí o dente do áxis e a medula eles são separados pelo ligamento transverso do atlas. E essa face articular superior, que está apoiada no crânio, né? E vai ter esse contato bem próximo, abaixo do forame magno, que nem o Luan falou, lá no osso occipital. Pode passar. Aqui sobre as outras vértebras cervicais, então a gente tem a C5, C6 e C7. E a C5, C6 e C7 também possuem aquele forame transversário, que é por onde passa a artéria vertebral. E o processo espinhoso da vértebra C7, ele é o mais longo e ele pode ser palpado na pele, né? Então, só colocar a mão atrás do pescoço. A primeira protuberância vai ser o processo espinhoso da vértebra C7. Pode passar. Aí que eu coloquei uma foto. Então, o processo espinhoso da C7. Ele está localizado logo abaixo do sulco nucal. É a primeira protuberância óssea da coluna aí. E abaixo dela, eu vou falar depois, mas tem o processo espinhoso de T1, T2, T3 e T4. A partir de T4 já não consegue visualizar, né? Mas consegue palpar. Pode passar. Agora sobre as vértebras torácicas. Elas são denominadas assim porque é onde tem a fixação das costelas. E para que essa fixação aconteça, existe um acidente ósseo nas vértebras torácicas que é chamado de fóvea costal, que é o local onde está articulado, né, a costela com a vértebra. E a vértebra T4 a T7, elas são típicas. Pode passar. Ela de T1 a T4, dá para palpar o processo espinhoso, porque ele é saliente. Só para mostrar aí. Pode passar.
Olha lá, o número 21 na foto e o 23, né? São então essas fóveas costais, que é o local onde tem a articulação com a costela. Então, se você pegar uma vértebra, né, e não souber de onde ela é, se você identificar essa fóvea costal, você pode afirmar com certeza que ela é da parte torácica, porque nenhuma das outras regiões existe essa articulação, né? Só na parte torácica. A mesma coisa acontece com a cervical, com aquele forame onde passa a artéria vertebral. Então, aí, se você identificar esse forame transversário, você pode afirmar com certeza que é uma vértebra cervical. Pode passar. Agora, entrando nas vértebras lombares, elas são em número de 5, L1 a L5, e elas possuem algumas características próprias para você identificar como sendo lombar. Então, ela possui o corpo vertebral bem grande, justamente para sustentar o peso. Os processos espinhosos delas, eles são curtos e fortes e têm formato de machado. Aí o livro falou machadinho. E o forame vertebral, ele é em formato triangular. O forame vertebral onde passa então a medula, daí ele tem formato triangular. E é isso, pode passar. Aí no livro ele falava que o processo articular das vértebras lombares, ele é mais vertical e isso vai impedir o movimento de rotação. Então é por isso que a coluna lombar, ela só faz o movimento de flexão e extensão. Pode passar. Agora, só para notificar, a L5 é a vértebra mais forte, é a vértebra maior e mais forte, e ela sustenta o peso de todo o corpo, vai transferir esse peso para o sacro. E esse ângulo lombosacral, eu tinha falado no começo, mas só para a gente lembrar, é formado então pela angulação da L5 com o início do sacro. Então, há uma distorção, um desvio do canal vertebral, daí forma esse ângulo lombosacral. Pode passar. Então, agora sobre o sacro. O sacro, ele é formado pela associação de 5 vértebras, que essas vértebras elas irão se fundir na fase adulta. Aí nessa foto dá pra gente identificar certinho a linha das 5 vértebras. Na primeira vértebra sacral, então, ela é a maior, como dá para perceber. E acima, então, existe a base do sacro, que é onde está conectado com a L5, para a transferência do peso. E o canal sacral é um canal, então, igual existe o canal vertebral, existe o canal sacral, por onde passa dentro do osso sacro, e nesse lugar vai estar localizado a cauda equina, o final da cauda equina, né? Que são os nervos que irão passar por esse canal e depois eles vão sair através dos forames sacrais anteriores e posteriores para inervação das estruturas que estão localizadas na pelve. Então a gente tem a S2, S3, S4, S5. E então tem de característica do sacro, tem a base do sacro, tem o canal sacral, tem os forames sacrais anteriores e posteriores. Isso acho que é a parte principal. Pode passar. O número 22 nessa foto é a face auricular, que é o local onde vai ter articulação com os ossos do quadril, com o osso ilíaco, né, para a transferência do peso. Tanto que essa face também cria uma impressão no osso ilíaco, que vai ser chamada de face auricular também. Pode passar. Daí uma foto anterior mostrando a conexão com o símbolo do membro inferior para transferência de peso. E só falando mais uma vez que no canal sacral está contida a cauda equina e no sacro vai existir os forames anteriores e posteriores para a saída de nervos. Pode passar. Agora,
um último slide para mostrar o cóccix. Ele está localizado então abaixo do sacro, então abaixo de S5. E a base do cóccix, que é a CO1, né? A vértebra coccígea 1, ela vai estar em conexão então com o final do sacro. E ele é um pequeno osso triangular que surge através da função da fusão de 4 vértebras coccígeas. E o cóccix ele é um remanescente da eminência caudal embrionária. Então, quando a gente está no período embrionário, né, aí sobra esse remanescente, daí na vida adulta tem a fusão dessas vértebras. Aí um fato curioso que eu encontrei é que a primeira vértebra coccígea, ela vai se fundir ela tende a se fundir ao sacro, e as outras 3 vértebras, elas vão se unir separadas, mas quando vai fazer a classificação do osso, a gente tem que considerar as 4 vértebras coccígeas como dando origem ao cóccix. O cóccix ele não tem função de sustentação, mas ele vai permitir a fixação de parte do glúteo máximo. E o glúteo máximo ele é responsável pela abdução do membro inferior, né? Então é bem importante para isso. Pode passar, agora é a Bia. Oi, dá para ouvir? Tá assim. Tá. Eu vou falar um pouco do externo e das costelas. O externo é um osso plano e alongado, ele forma a região intermediária da parte anterior da caixa torácica e ele fica bem no meio. Ele fica em cima e ele protege as vísceras do mediastino e é uma referência mediana para o limite superior do fígado, o centro tendíneo do diafragma e a margem inferior do coração. Ele é dividido em 3 partes, que não sei se dá para ver direito, mas tipo tá em negrito e tá sublinhado em rosa. O manúbrio, que é essa parte de cima, que tem formato trapezoide. O corpo, que é a parte mais alongada. E o processo tifoide, que é a pontinha. O processo tifoide, ele tá assim, mas ele pode ter outras formas, tipo mais pontiagudo. Aqui tá dividido em 2, porque depende muito da variação anatômica. Então vai de pessoa para pessoa. Aí tem a incisura jugular, que é na parte de cima. Pode também ser chamada de incisura supraesternal. E ela é fácil de palpar até. E tem a incisura clavicular, que é onde vai encaixar a clavícula. Isso vai dar para ver melhor, acho que na próxima imagem. E tem a sincondrose da primeira costela, que não está anotado aí, mas é onde está do lado do que está escrito manúbrio, que é onde encaixa a cartilagem da primeira costela. E tem as sínfises, que são as junções. Aí tem a sínfise manúbrio external, do manúbrio com o externo, que dá origem ao ângulo de Louis, que é uma proeminência que a gente usa na prática para identificar os espaços intercostais. Principalmente, assim, acho que a primeira coisa que a gente aprendeu foi de foco de ausculta. E tem a sínfise tifo-external, que é do corpo do externo com processo tifoide. O interessante, assim, do processo tifoide é que ele é meio cartilagíneo em pessoas jovens, só que ele vai ossificando. Então, em pessoas idosas, às vezes o processo tifoide pode ficar fundido ao corpo do externo. Pode passar. Aí agora eu vou falar das costelas. Eles são ossos planos e curvos, formam a maior parte da caixa torácica e fornece proteção, principalmente para os órgãos, pulmão, etc. A primeira costela, onde ela está ligada, é a sincondrose, que eu falei lá no outro slide. As costelas elas têm 3 tipos. Elas podem ser verdadeiras ou vértebro-externais, que vai da primeira até a sétima,
E as cartilagens delas se ligam diretamente com o externo. As costelas falsas, pode ser chamado de vértebrocombrais, é a oitava, a nona e a décima. As cartilagens delas se ligam a outras cartilagens. Então, elas não possuem ligação direta com o externo igual às verdadeiras. E tem as costelas flutuantes, que são as vertebrais ou livres, que é a 11ª e a 12ª. Elas até possuem cartilagem, tipo, um pouquinho assim, tem um pontinho, mas é muito rudimentar, só serve para proteção das extremidades delas mesmo. E elas não são conectadas com o externo e termina na musculatura abdominal posterior. O Moore classifica as costelas falsas e flutuantes separado, mas o Netter classifica como se as flutuantes elas fossem parte das falsas. Então achei legal de pontuar isso também, que eu vi que tem diferença nas referências. Pode passar. Daí tem essa visão posterior. Ai, Lua, volta um slide que eu vou falar das cartilagens, que eu acho melhor do que começar a típica e atípica. Obrigada. Então, as cartilagens, elas atuam na elasticidade da parede torácica. A da primeira até a 10ª costela fixa a extremidade anterior da costela com o externo e limita o movimento. Os espaços intercostais, eles separam as costelas e as cartilagens umas das outras. E eles são mais largos anterolateralmente e se alargam ainda mais durante a inspiração. Eles são ocupados pelos músculos, membranas, vasos sanguíneos e nervos intercostais. Os espaços eles são denominados de acordo com a costela que está em cima. Tipo, o ângulo de Louis, ele, se for um pouquinho mais para baixo, vai dar no segundo espaço intercostal, porque a costela de cima é a segunda. E é assim que conta. Existem 11 espaços intercostais e 11 nervos intercostais. O espaço que está abaixo da 12ª costela é o espaço subcostal, porque ele não está entre as costelas. Pode passar. Aí aqui eu coloquei, dá para ver as características das costelas típicas, que as costelas elas podem ser classificadas em dois, em típicas e atípicas. Aí, pode passar um. Obrigada. As típicas, elas vão da terceira até a nona, e elas têm cabeça, colo, tubérculo e corpo. A cabeça da costela típica, ela tem duas faces articulares e é separada pela crista da cabeça da costela, que é essa parte mais elevada e estreitinha. Aí tem uma face articular para a vértebra do mesmo número, que é correspondente, e outra face para a vértebra superior. O colo é a parte que une a cabeça com o corpo. O tubérculo é essa proeminência que fica na junção do colo com o corpo. E tem essa face articular, lisa. Essa face ela vai articular com o processo transverso da vértebra. E tem o ângulo, que é essa parte mais plana, e ela é mais fina. O resto é o corpo. E tem o sulco, que na parte interna do corpo tem esse sulco para proteger o nervo e os vasos intercostais. Pode passar. Aí tem as costelas atípicas, que é a primeira,
a segunda, a 11ª e a 12ª. As duas últimas são as flutuantes. A primeira ela é mais larga, mais curta e mais curva de todas as 7 costelas verdadeiras. Ela tem só uma face articular para articular com a vértebra T1 e tem 2 sulcos transversais na face superior para os vasos subclavos. Esses sulcos, eles são separados pelo tubérculo do músculo escaleno anterior. E o músculo se fixa aí. A costela 2, ela é mais longa, mais fina e menos curva que a primeira. A cabeça tem 2 faces de articulação com os corpos das vértebras T1 e T2. E a sua principal característica, atípica, é que tem uma área rugosa na face superior, que não está anotado, mas é bem no meio. Acho que dá para ver pouco, mas tá até um risquinho assim, eu acho que eu apaguei sem querer. Mas é uma tuberosidade do músculo serrátil anterior, que ele tem origem aí. As costelas, as outras duas, elas têm só uma face articular na cabeça e articula com uma só vértebra. E elas são curtas e elas não têm colo nem tubérculo. Pode passar. Aí eu coloquei essa imagem orgânica, de peça orgânica. E é porque, não sei, acho que no desenhado fica muito certinho. Aí dá pra ver que elas são tortinhas, elas são bem diferentes. Achei legal. E foi isso.